O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui celebram conosco, de maneira especial, irmã Cida, que assessorou o nosso encontro hoje de animação bíblica e querigmática. Estamos celebrando neste 17º domingo do tempo comum, uma liturgia que vem nos orientar sobre a nossa vida de oração. A partir da oração de Jesus, vamos aprendendo na nossa caminhada discipular a ter os passos dele, a aprender a rezar da maneira dele, a rezar de modo que a nossa oração de fato represente um momento de encontro, de intimidade, de proximidade com Deus. É interessante quando a gente olha o início do Evangelho, aponta-nos que os discípulos observam Jesus rezando e aí se aproximam dele e pedem: Senhor, ensina-nos a rezar. Com certeza, a oração de Jesus, a maneira como ele rezava, o jeito que ele rezava,
despertava nos discípulos uma curiosidade. Até então, as orações judaicas eram orações já prontas, cheias de muita piedade, faltava inclusive muita liberdade na maneira de rezar. E aí, eles se aproximam de Jesus e percebem que a oração de Jesus primeiro é uma oração livre, é uma oração espontânea, e é uma oração que poderíamos considerar até revolucionária, porque Jesus começava dizendo Abá, Pai, Papaizinho. Vejam que para um judeu daquele tempo, isso na verdade era uma surpresa enorme, porque eles não chamavam a Deus pelo nome, o Yahvé não era pronunciado, era substituído por Adonai, e todas as vezes fazia uma reverência devido à grandeza de Deus. E vejam que Jesus então, ao se dirigir ao Pai, ele começa a chamá-lo de papaizinho, papai querido. E quando a gente olha para isso, a gente já entende que se tem um pai, tem um filho. E nesse filho, nós somos irmãos, e portanto temos também um pai. E por isso, quando a gente reza o Pai Nosso, tem esse nosso que designa essa comunhão em Jesus Cristo. Uma fraternidade que nos dá o direito de chamar a Deus de Pai. Vejam que isso, para aquele tempo, era algo surpreendente. Jesus mantinha a piedade, mantinha o respeito, mas muito mais do que isso, mantinha uma intimidade com Deus. E a oração começa a partir daí. Quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos a rezar, ele começa pela intimidade, pela espontaneidade, pela troca de afeto com Deus, papaizinho. E aí veja que então os próximos 2 pontos dizem respeito à nossa relação com Deus. Aí Jesus vai dizer então, por isso santificado seja o nome de Deus. Ao dizer isso, Jesus está propondo que o nome de Deus seja conhecido por todos, que Deus seja experimentado por todos. Santificar é fazer presente, é estar conosco, é estar no meio de nós. E quando Jesus propõe que a gente santifique o nome do Pai, Ele está querendo dizer que cada um de nós é chamado, na nossa relação com Deus, levar o outro a ter a mesma paixão, a ter o mesmo encantamento. E aí Jesus complementa, além de santificar o nome de Deus, a gente é chamado a trazer presente o reino, que venha então o seu reino, ó Pai. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente primeiro precisa olhar o filho. Quando alguém quer conhecer os pais, basta olhar os filhos. Isso é claro para nós, não é? Os filhos, educados pelos pais, expressam muito disso. Esse reino que Jesus está dizendo é um reino instituído a partir do rosto misericordioso do Pai, do agir do Filho. Então Jesus faz o bem, perdoa, transforma, é misericordioso, cheio de compaixão, e por isso o reino de Deus é exatamente isso. E fazer parte desse reino é entrar numa dinâmica curativa, é entrar numa dinâmica de construção de um mundo que de fato desperte em nós o testemunho e a caridade. Aí veja que então Jesus toma o gancho e começa a segunda parte da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui, quando se fala de pão, nós temos 2 dimensões. Primeiro, o pão da Eucaristia, o pão que mata a nossa fome de Deus, mas que também é o pão que nos compromete. À medida que eu me alimento da Eucaristia, eu preciso perceber que aqueles
que estão ao meu redor também precisam desse alimento. E por isso eu me preocupo não só em levar o outro, o agir e a presença de Deus, como também o pão na mesa de quem falta. Vejam que esse pão é tanto o pão vivo descido do céu, quanto o pão biológico, o pão que mata a nossa fome mesmo, fisiológica. E à medida que a gente comunga, a gente é caridoso. Há uma relação entre a comunhão, expressa no nosso modo de agir, que é sempre amoroso. Aí, Jesus parte para a dinâmica do pecado. Perdoe os pecados, assim como na verdade você experimenta de Deus. Tudo começa na nossa relação com Deus. Se eu me entendo pecador, eu me entendo necessitado da misericórdia. E se eu bebo da misericórdia, eu tenho que agir da mesma forma com aquele que está ao meu redor. Aí vejam, vale a pena a gente parar para pensar um pouquinho o que a gente cultiva no nosso interior. Porque sabe, minha gente, aquilo que a gente mais nutre é aquilo que a gente é. E aí vejam, Jesus aqui fala de perdão. Então o perdão, a misericórdia, a compaixão, a bondade, são experiências que brotam da minha relação com Deus e se expressa na minha relação com o irmão. Agora, se ao contrário disso, eu guardo ódio, rancor, vingança, esses sentimentos nutridos dentro de mim, eu me torno isso, eu me torno alguém azedo, amargo, difícil de conviver e de tolerar, porque eu nutro no meu interior sentimentos que não são de bondade e de ternura. E aí Jesus termina dizendo: Pai, dá-nos força diante das tentações. Aqui são dois elementos importantes para serem percebidos. Primeiro, a tentação não vem de Deus, ela vem do mal. Ela vem muitas vezes de tantas propostas do maligno, mas aí Jesus peça ao Pai para que nos dê força para lidar com as tentações e livrar-nos do mal. Então aqui a gente percebe que nessa oração a gente estabelece uma relação com o Pai, de santificar o nome dEle, de torná-lo conhecido no seu reino, de viver a Eucaristia e a caridade, de permitir que o perdão habite a nossa vida e sempre sermos fortes na hora das tentações. Não que não vamos vivenciá-las, mas a força de Deus nos dá, sobretudo, a tranquilidade de vencê-la. Aí Jesus conta duas historinhas. Ele vai dizer: chega alguém à noite, bate na porta e diz: olha, recebi uma visita e preciso de pão, me dá aí 3 pães, porque eu não tenho o que fazer. E aí, veja que quem está lá dentro vai dizer: olha, não dá, nós já estamos deitados, lá as casas de pedra, tem que colocar a cama na porta, então o mesmo lugar que a sala é o quarto, então ali ficava difícil transitar para levar esse pão. E aí vejam, Jesus acaba dizendo, às vezes não é nem pela amizade, é pela insistência. Insista, persista, que você alcança. Quem procura, encontra. Quem insiste, alcança. Só que aí, Jesus conta uma segunda parábola, que é o segredo da nossa oração. Eu diria que quem entende isso, aprende a rezar de verdade. Jesus diz assim: olha, vocês que são ainda pessoas más, quando um filho pede o ovo, não vai oferecer o escorpião. Quando o filho pede um peixe, não vai dar uma cobra. Imagina Deus, que é cheio de sentimentos de bondade. Ele dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Pronto. Temos que entender isso. A nossa oração insistente, persistente, de súplica, de pedido,
não é para pedirmos bens materiais, prosperidade, dinheiro, não é nada disso não. A nossa oração, ela precisa ser uma oração em que a gente peça o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo direciona a nossa vida, por consequência vem a saúde, a tranquilidade financeira. Porque vejam, ao rezar, nós temos que pedir a Deus aquilo que permanece, não aquilo que passa. E às vezes a pessoa esquece, né? E passa a vida inteira pedindo bens materiais, pedindo coisas supérfluas, pedindo tantas e tantas coisas, e se esquece que a nossa oração precisa ser pedindo o Espírito Santo. E quando a gente pede, Ele age, Ele transforma, Ele modifica, Ele contribui para que haja o perdão, Ele contribui inclusive para a nossa saúde física e mental. Então, não é para pedir a Deus coisas que passam, é para pedir a Deus o Espírito que nos dá a condição de administrar bem a vida, inclusive as coisas que passam. Por isso, meus caros irmãos, a oração é uma experiência de intimidade com Deus. É uma oportunidade de com Ele abrirmos o coração e permitir que o Espírito Santo ali habite. Onde o Espírito Santo habita, não tem erro, a graça acontece, o dom permanece, as coisas modificam, porque ali a gente entendeu a força do que é a oração. Que a gente não reze errado, que a gente reze certo, e que a nossa oração seja cheia de um desejo de que o grande protagonista do reino, o Espírito Santo, nos dirija. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.